Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã, hoje, segunda-feira, dia 9 de outubro do ano 2023. Já estamos praticamente 3 meses, menos de 3 meses, 2 meses e pouco, para finalizar o 2023. E o 2023 está sendo um ano violento, marcado por guerras, marcado por terremotos, marcado por apostasias, marcado por heresias, enfim. O ano 2023, alguns têm chamado de um ano apocalíptico. E se o ano 2023 está sendo chamado de ano apocalíptico, imagine o que será no ano 2024. Porque isto começou e não irá parar até o dia que os mortos em Cristo ressuscitarem primeiro e logo nós, os que vivemos, seremos arrebatados, levados juntamente com eles para o encontro do Senhor Jesus nas nuvens. Sim, esse dia cada vez está mais próximo e cada vez está aplanando seu caminho mais para a manifestação do anticristo sobre a face da terra. Sou o pastor Juan e este é o nosso programa A Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira aqui na página do Ministério Vindos do Pai. E hoje, 9h30, estaremos ali na Rádio Pentecostales Apostólicos com a mensagem da Palavra de Deus para você. Mas aqui nesta manhã, queremos compartilhar uma palavra com cada um de vocês nesta manhã. Uma palavra de fé, de esperança, de coragem, de ousadia, de vida com Deus e de ver a poderosa mão de Deus manifestando-se ao favor daqueles que o buscam. 1 Samuel, capítulo número 17, ali nós temos a história de Davi e Golias. De Davi e Golias. Deixa eu fazer uma pequena introdução a que nós vamos começar no dia de hoje com este capítulo número 17. Dizia que esse capítulo 17 tem muito a nós ensinar. Tem muito para Deus falar conosco através do capítulo 17 de 1 de Samuel. Pois ali vamos encontrar fé, esperança, coragem, ousadia, inveja, por que não? No meio de toda esta história, vamos encontrar também inveja. Pessoas que impedem de que você venha avançar, de que você venha conquistar, de que você venha ver realizado os seus sonhos. Cuidado com isto. Começa dizendo a palavra do Senhor. Ora, os filisteus reuniram seus exércitos para a batalha, estavam reunidos em Soco, que pertence a Judá, e acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. E Saul e os homens de Israel estavam reunidos e acamparam junto ao vale de Elã, e ordenaram batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam em pé sobre um monte, em um lado, e Israel estava de pé em um monte no outro lado, entre eles havia um vale. Vamos começar a entender esta história. O povo de Israel, aqui em 1 de Samuel, nós vamos encontrar que o povo de Israel, um bom dia, eles acordam e decidem que querem terem um rei
como tem em todas as outras nações. O povo decide que quer ter um rei. Quando são interpelados ou questionados pelo profeta Samuel, eles falam que as outras nações têm reis, porque eles não poderiam ter. Aí vão apresentar as condições que o rei vai exigir do povo. Vão serem seus servos, seus vasalhos, vão ter que pagar em tributo ao rei, enfim. Tudo aquilo que vendria como consequência desta escolha. Porém, eles decidem, sim, terem um rei. E se reúne o povo. Saul tinha perdido umas mulas, tinha se encontrado com o profeta Samuel. O profeta Samuel já tinha falado que ele seria o rei de Israel. Aquele homem temeroso, pois no momento que o buscaram, que o chamaram, ele estava escondido no meio de umas bagagens. Tímido. Porém, ele era um dos homens, ou era o homem mais alto de todo Israel. Nenhum homem sobrepassava seus ombros. Então, ali naquela reunião, naquela assembleia que estava tendo, Saul era o mais alto que aparecia mais naquele lugar. E, logicamente, foi escolhido rei pela sua aparência. Vem a guerra. Estamos no capítulo número 17 de 1 de Samuel. Vem a guerra. Os filisteus, eternos inimigos de Israel, se levantam contra Israel. Vem a batalha. Hoje, Israel está em guerra. Nestes dias, hoje é segunda, domingo, sábado, Israel foi bombardeado e começou uma guerra contra o grupo terrorista Hamas. Está em guerra Israel. Um sinal mais de que Cristo, muito em breve, vendrá, regressará, voltará pela sua igreja. O arrebatamento da igreja pode ser em qualquer momento. Os sinais estão aí. Guerras, rumores de guerras. Faz poucos dias, na reunião das Nações Unidas, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, de Israel, anunciou um acordo de paz com os árabes. Os árabes hoje estão repudiando e estão condenando o ataque covarde do grupo Hamas sobre Israel. Bom dia, Luciano, ali na cidade de São Francisco de Assis, que Deus venha abençoá-lo poderosamente, a ele, a Carla, a Luciana, a Vitor Emanuel, que Deus abençoe poderosamente suas vidas. Estão em guerra. Paralelamente a isto, até ontem de noite, iam mais de 1.100 mortos nesta guerra. Até aproximadamente 6, 7 horas da noite. Paralelamente a isto, terremoto em Afeganistão, onde centenas de pessoas estão desaparecidas e outras tantas perderam a vida. A Ucrânia continua em guerra.
A China continua ameaçando Taiwan. A Rússia ameaçando com o lançamento de uma bomba nuclear. Enfim, assim está o mundo, em guerra. Mas poderíamos dizer guerras existiam desde sempre. Nós estamos falando da época do rei Davi e já tinha guerra, mas nunca na intensidade que estamos tendo hoje. E onde todas as profecias estão juntas, sendo patentes nos nossos dias de hoje, sendo reais nos nossos dias de hoje. Guerras, terremotos, falsos profetas, apostasias, heresias. O amor de muitos tem se esfriado. Hoje já surgiu a inteligência artificial, roubando os sentimentos, a criatividade do ser humano. Aquilo que Deus deu para o ser humano, de todos os seres que Deus criou, que Deus formou, o único que tem a capacidade de pensar, de ser um empreendedor, de ser criativo, é o homem. E hoje está sendo roubado isto do homem através da inteligência artificial. Pois se torna mais fácil procurar ali na inteligência artificial uma palavra, um discurso, um estudo, enfim, o que você quiser, você vai encontrar através da inteligência artificial. E são os dias nos quais nós estamos vivendo. Dias que estão antecedendo a volta eminente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pela sua igreja. Sim, é pela sua igreja. É Cristo que está voltando a levar a sua igreja. Entenda isto. Bom dia, Soares, lá na cidade de Artigas, Uruguai. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Um grande abraço para Alfredo, para o seu pai, nosso tio. Que Deus venha abençoar a sua família de uma maneira sobrenatural. Então, meus amados, estamos vivendo, sim, os últimos tempos. Israel, nesta ocasião, estava em guerra também. Estava em guerra contra quem? Contra os filisteus. Os filisteus eram um povo, uma nação, que ninguém sabe de onde eles vieram. Alguns suspeitam que eles vieram de Creta, que vieram de outros lugares. E se instalaram nas costas do mar Mediterrâneo. Invadiram o Egito. Israel, permanentemente, eles estavam em guerra contra Israel. E o armamento da época do povo filisteu era um armamento mais forte que qualquer outro, pois eles já tinham o domínio do ferro. Eles tinham lanças, espadas de ferro. Outros tinham de cobre. Mas eles já tinham desenvolvido, já trabalhavam o ferro. Estão em guerra contra Israel. Saul, o rei, estava ali para enfrentar, para liderar o povo. Neste momento, já aquele menino do qual nós vamos falar mais na frente, no capítulo 16, Davi tinha sido ungido rei sobre Israel, escolhido por Deus. Isto vamos ver mais na frente, depois no análise deste capítulo. Mas tinha sido escolhido por quem? Por Deus. E Deus tinha colocado a Davi por cabeça sobre Israel. Porém, Davi continuava cuidando as ovelhas do seu pai. Continuava na sua casa. Continuava lá.
De um lado Israel, do outro lado os filisteus. Um vale, diz a palavra de Deus, os estava separando. E ali saiu do acampamento dos filisteus um campeão chamado Golias de Gate, cuja altura era de 6 covados e 1 palmo. Era um homem grande, gigante, mais de 2 metros de altura. 2,70, 2,80. Era dos filhos de Anak. Era descendente dos gigantes. E aquele homem saiu ali e começa a falar a palavra de Deus, começa a descrever. O autor do livro de 1 de Samuel começa a descrever, o profeta Samuel começa a descrever como era a armadura, as armas que tinha aquele homem. E ali saiu do acampamento filisteu um campeão chamado Golias de Gate, cuja altura era de 6 covados e 1 palmo. E ele tinha um capacete de bronze sobre a sua cabeça. E estava armado com a capa encouraçada. E o peso da capa era de 5.000 shekels de bronze. E ele tinha caneleiras de bronze sobre as suas pernas e um dardo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como um eixo de tecelão. E a ponta da sua lança pesava 600 shekels de ferro. E um que portava um escudo diante dele. Viu a diferença? Está falando do capacete, das caneleiras de bronze. Mas logo vem falar da lança, que ela era feita de quê? De ferro. Pois eles já dominavam a arte do ferro. Em armamentos, eles eram muito superiores a Israel. Em armamento, eles eram superiores a Israel. Eles tinham melhores armas. Tinha um gigante que estava ali. E ele se pôs de pé e gritou aos exércitos de Israel e disse-lhes: por que saístes para ordenar a vossa batalha? Não sou eu um filisteu e vós servos de Saul? Escolhei um homem para vós e deixá-lo descer até mim. Se ele for capaz de lutar comigo e me matar, então seremos vossos servos. Mas se eu prevalecer contra ele e o matar, então vós sereis nossos servos e nós servirei. E o filisteu disse: eu desafio os exércitos de Israel neste dia. Dai-me um homem para que possamos lutar. Quando Saul e todo Israel ouviram aquelas palavras do filisteu, eles ficaram desalentados e grandemente temerosos. Povo de Israel, povo escolhido por Deus. Rúbia, bom dia, ali na cidade de São Francisco de Assis. Que Deus venha abençoá-la poderosamente nesta manhã. Não sei se está em São Francisco ou anda por Uruguaiana. Sabemos bem por onde está a nossa irmã Rúbia. Mas que Deus venha abençoá-la poderosamente. Um grande abraço desde aqui, da cidade de Cacique. O desafio estava dado. O desafio estava dado. O incircunciso, o homem sem temor a Deus, estava desafiando o exército do Deus vivo. Veja bem, estava desafiando o exército do Deus vivo. Estava desafiando a um povo que servia ao Senhor. A um povo
que adorava ao Deus verdadeiro, a um povo que conhecia ao Deus a qual ele servia e sabiam das maravilhas que Deus tinha feito através de toda a história de todos os séculos sobre a nação de Israel. A nação de Israel é a nação escolhida por Deus. E por mais que possam levantar-se contra a nação de Israel, os inimigos sempre serão derrotados. E a derrota final será logo depois da tribulação, de 7 anos de tribulação, quando o próprio Senhor Jesus desça do céu com a sua igreja e a Nova Jerusalém, e ali no Vale de Megido ele venha derrotar a Satanás, a toda a sua corja de demônio e a todos os exércitos que venham levantar-se contra Israel. Essa é a profecia bíblica. O que está acontecendo hoje, nós estamos falando do arrebatamento da igreja. E longe do povo estar atemorizado, assustado, Jesus disse, quando estas coisas começarem a acontecer, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção está perto. A vossa redenção está perto. O gigante estava desafiando ao povo de Deus. Qual era o homem indicado para enfrentar a Golias diante desta situação? Era Saul, era o rei. Pois ele era o mais alto, mais forte de todo o povo. Porém, Saul estava atemorizado na sua tenda. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, pertence ao exército do Senhor. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, é um verdadeiro discípulo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele sabe como enfrentar o mal. Ele sabe que o nome de Jesus tem poder. Sabe, no Evangelho de João, é o único evangelho que relata isso. Capítulo 19, ali, 18, 19, nós vai relatar o seguinte, que quando chegaram para prenderem a Jesus no Monte das Oliveiras, quando os soldados, os sacerdotes, aqueles que iam para prender a Jesus, perguntaram quem era Jesus, e que ele abriu a sua boca e disse, eu sou, eles recuaram e caíram. É o único evangelho que relata isso. O nome de Jesus, ele tem poder. É no nome de Jesus que o inimigo vai retroceder. Eu não sei qual é o gigante que possa ter se levantado contra você. Qual é o gigante que você está prestes a enfrentar no dia de hoje? Mas que você não seja como Saul, que não seja como o exército de Saul, temeroso. Vamos relembrar que Saul foi colocado como rei por desejo
humano, com princípios humanos, escolha humana. O exército estava confiando naquele rei que eles tinham agora. Mas cadê a sua confiança no Senhor Deus Todo-Poderoso? Vamos parar e vamos analisar um pouquinho. Muitos confiam no pastor, no evangelista, no diácono, enfim. A nossa confiança, ela não deve estar no homem. A nossa confiança, ela deve estar em Deus. Quando nós aprendemos a confiar em Deus e colocamos a nossa confiança em Deus, nós vamos aprender também a lutar, a guerrear, a vencer. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Definitivamente, o Senhor nos chamou para ser mais que vencedores, diz lá em Romanos capítulo 8. Mas nós queremos, ou pretendemos, ou muitos querem ou pretendem, que outros vençam as suas próprias batalhas e eles levem a glória, levem o título. Quantas vezes temos ouvido pessoas falarem: o pastor fulano de tal me curou. Não foi o pastor que te curou. Entenda isto. Entenda. Não foi o pastor que te curou, que fez com que você fosse curada. Foi o próprio Deus. Promessa de Deus. Sua fé foi quem curou você. Sem fé é impossível agradar a Deus. Onde estava o rei? Onde estava o exército do rei? Estavam calados, estavam temerosos dentro das suas tendas. E o inimigo rindo deles, zombando da fé deles, desafiando o povo de Deus. Como é possível isso? Como é possível que você viva atemorizado? Sabe, tem pessoas que têm mais temor do diabo que de Deus. Tem medo do diabo, quando deve ser ao contrário. É o diabo que tem que ter medo de você. Porque você é um escolhido, uma escolhida de Deus. A presença de Deus está sobre a sua vida. E no nome de Jesus, ele tem que recuar. Ele foi vencido lá na cruz. Ele foi vencido no monte da tentação. Meu amado, não subestime o inimigo, mas tampouco tenha esse medo excessivo que você tem do inimigo. Gigantes, claro que vão aparecer, claro que vão se levantar, mas eles podem serem derrotados. Mas eles não são superiores a você. Maior é aquele que está em nós que aquele que está com eles. Maior é o que está em você que o que está no gigante, que você está dizendo que é impossível poder derrubá-lo. Claro, você está confiando na sua própria força, na sua própria estratégia. Que tal você permitir que seja Deus que tome o controle da situação? E quero ver se o inimigo não vai retroceder.
seja qual for o gigante que possa ter se levantado neste dia, nesta semana, ele se levanta para cair no nome de Jesus. Pai eterno e Deus do céu, quero agradecer-te, Senhor Deus, por este novo início de semana, meu Pai. Senhor, quero louvar-te, quero adorar-te e quero orar, Senhor Deus, para que esta semana seja uma semana, Senhor, abençoada. Tu venhas abençoar, Senhor, a cada um dos seguidores desta página. Senhor, que tu venhas abrir portas, tanto, Senhor Deus, na área sentimental, como também na saúde, assim como também, Senhor, nas finanças, meu Pai. Tu venhas colocar a tua mão de poder, guardando e protegendo a cada um deles, no nome de Jesus. Assim como também a cada criança, a cada jovem, a cada adolescente, que estão reiniciando seus estudos, Senhor, as suas atividades deste dia. Guarda-os, livra-os, ó Senhor, de todo homem e de toda mulher perversa. Meu Deus, eu quero agradecer-te, porque tu eres santo, porque tu eres poderoso, porque tu eres eterno. E que neste dia possamos ver o teu sobrenatural nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém.